Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para falar do nosso querido Vasco da Gama. Antes de mais nada, ó, dá aquela moral, deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Vim aqui trocar uma ideia com vocês depois de uma terça-feira horrível. Ainda tá doendo muito essa pancada que a gente levou na segunda-feira. A gente nem esperava grandes coisas da segunda-feira, mas 4-0 no primeiro tempo ainda machuca, ainda dói. Não é isso, não pode ser assim, depois do Vasco ter sido vendido por uma empresa bilionária. Vim aqui falar principalmente dessa desvalorização que a empresa, inclusive, está fazendo com que o Vasco sofra. Já vinha da SAF com uma desvalorização alta, né, pela incompetência de diretorias, muitas diretorias, uma após a outra, e entra a SAF e parece que eles não conseguiram alavancar essa marca Vasco da Gama para um outro nível, e continua perdendo, desvalorizando com esses resultados nesse primeiro semestre muito ruim. Primeiro eu queria agradecer aqui a vocês pela audiência que vocês têm dado aí. Aqui a gente não é um canal caça-clique, informação do Vasco vocês podem adquirir em qualquer meio, tá aí, replicam notícias que são fáceis de serem achadas, de serem colocadas, com exceção de alguns canais. Eu particularmente falo sobre o canal Atenção Vascaínos, que tem realmente algumas exclusividades aí, com notícias de informações que eles realmente apuram, outros canais menos, mas é muito comum ser replicada notícias e as pessoas serem mais, fazerem mais por intenção de ganhar cliques. Eu não faço isso aqui, eu dou minha opinião, aqui é um canal de opinião, principalmente sobre o momento do Vasco, sobre os jogos, a gente fala sobre tática, a gente fala sobre esquema tático, a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre técnica dos jogadores, a gente fala o que pode melhorar. Então eu queria agradecer a vocês pela paciência aí comigo. Eu não faço vídeos diários, eu dou minha opinião e vocês têm dado essa moral, assistido, curtido. Muito obrigado, é isso aí. E nada contra, cara, quem fica replicando, não é uma crítica, não estou apontando o dedo, mas eu não faço isso, ficar replicando notícia de outros canais. Ainda falando de um momento muito ruim do Vasco, o recado que essa 777 passa, que essa empresa passa para o mercado é muito ruim. Eu venho aqui falar sobre a desvalorização da marca Vasco da Gama, a gente vê isso acontecendo jogo após jogo, porque o Vasco é reflexo do seu futebol e vice-versa, o futebol é reflexo do Vasco, e isso não tem como dissociar, e a gente perdendo jogos em cima de jogos de forma humilhante, já vindo de um momento muito ruim, que foi séries B seguidas, quedas seguidas, diretorias seguidas fazendo um monte de cagada, brigas nas eleições. Então a marca Vasco da Gama só desvaloriza com tudo isso. Desvaloriza no sentido de quê, galera? De contratar jogadores. Eu venho falar aqui, eu afirmo categoricamente que a gente já passou por momentos que jogadores bons, grandes, preferiram outros clubes menores por serem um pouco mais organizados, deles conseguirem ter paz para trabalhar. Eu não estou falando só de pressão de torcida, porque time grande tem pressão de torcida e tem muitos jogadores que gostam de sentir essa pressão. Mas no caso do Vasco da Gama é diferente, porque não é só a pressão da torcida, a diretoria que briga, são vertentes políticas que atrapalham o Vasco. Então tudo isso faz um jogador às vezes preferir ganhar até menos em outro clube do que vir para o Vasco. Isso é reflexo de uma desvalorização da marca, não tem como dissociar isso, não tem como. Então eu acho que a 777, num primeiro momento, não demitindo o Barbieri, ela continua o processo de desvalorização da marca muito grande, porque isso é falta de resposta ao mercado e principalmente à torcida. Você passar uma terça-feira sem dar uma explicação, se reunir internamente, conversarem e não ter notícias nenhuma, só especulações de que o clima não é bom, o Barbieri fica porque a multa é alta, só especulação, a gente só fica ouvindo tudo isso. Isso bate muito mal no mercado. Por quê? Porque efetivamente deveria ter uma resposta. É uma empresa agora, não é mais associação. Não são mais dirigentes amadores que têm suas profissões durante o dia e chegam no clube para trabalhar à noite. É uma empresa grande, que a gente entende que é séria, que deveria tomar uma atitude depois de um primeiro tempo de 4-0. Eles não estão entendendo que é um sentimento do torcedor do Vasco perder para o Flamengo um 4-0 no primeiro tempo. Não entendem, é só a gente que entende. Só o nosso sofrimento. Entendeu? Então é isso que falta para 777. Então isso é um recado muito ruim para a marca do Vasco perante o mercado, para as negociações que eles querem fazer a partir de julho. Porque o jogador vai olhar e falar assim, pô,
Eles não estão fazendo o que devem fazer, eles não estão cobrando, eles não estão tirando, não estão trocando. A gente, quando faz um trabalho ruim, em qualquer segmento, a gente é demitido. A gente toma chamada. Mas a gente está lidando com paixão, que é um clube de futebol como o Vasco. Eles não passarem esse recado para o mercado, para a torcida principalmente, é ruim para o Vasco e é ruim para as futuras negociações. Parece que a 777 está desconhecendo bastante o que é o Vasco, o que a torcida anseia ali por resultados. Não queremos títulos brasileiros, não queremos títulos da Copa do Brasil, não queremos ganhar campeonatos esse ano. A gente quer um time de futebol que minimamente faça a torcida vibrar, faça a torcida comemorar um jogo, empata outro, perde outro, ganha outro. E o Vasco tem 8 partidas que não ganha, 4 derrotas seguidas. Então, esse é o recado. O mercado não está aceitando muito bem. O meu modo de ver é que a marca Vasco da Gama está se desvalorizando ainda mais por conta desse momento que a 777 não consegue mudar o que faz com o Barbieri, por exemplo. Mantendo, é um recado de que vai dar certo uma hora. E a gente vê a torcida que já conhece o Vasco, vê que isso de dar certo uma hora pode levar o Vasco numa Série B mais uma vez, inclusive no primeiro turno já. Porque o Vasco tem 6 pontos, 9 partidas. Se ganhar a próxima, talvez nem consiga sair, dependendo dos outros resultados. Então, é muito complicado a gente falar de uma SAF que veio, comprou o Vasco, deu aquela esperança para o torcedor, que tinha aquela ânsia de resultados, de um futebol melhor apresentado, e apresenta isso que a gente está vendo. Uma equipe que poderia ter sido montada pela associação, um técnico que, mesmo com uma derrota de 4-0 no primeiro tempo, por maior rival, que machuca muito o torcedor do Vasco, é mantido no cargo. Em qualquer outra situação, em qualquer outro clube, o técnico sairia, cara, não tem condições, ou pediria demissão. Só que a relação sentimental do Barbieri com o Vasco é nenhuma. A relação sentimental do Brax com o Vasco, de amor, de sentimento, é nenhuma. Do Luiz Melo, menos ainda. E do Abel, que infelizmente, não sei o que está acontecendo com o Abel, ele tem se colocado de forma muito infeliz nas últimas declarações, tem virado meme. Então, cara, o Vasco realmente está um barco à deriva, totalmente à deriva. O que faz também a marca ser desvalorizada. O único elogio que eu venho fazer aqui, cara, não tem como, é o que eu venho sempre fazendo, é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco tenta levantar um gigante de toneladas com as próprias mãos. E, obviamente, não consegue. Não consegue. Ela tenta, ela faz o possível, ela vai para o estádio, ela enche os estádios. Mas o time não corresponde, cara. Quantas vezes a gente já viu a torcida do Vasco enchendo e o time não consegue corresponder dentro do campo, por falta de jogadores de qualidade, com personalidade vencedora. E isso aí dos últimos anos, eu já falei isso aqui repetitivamente, já estou sendo repetitivo de novo, mas a gente sempre tem que colocar. Sobre o que eu mantenho aqui de ideias, de opiniões, vem, cara, do meu sentimento, vem do coração. Eu não preparo nada. Eu não sou de estudar, eu vivo. Eu sou Vasco, eu vivo Vasco, desde que eu me entendo por gente, eu sou Vasco. Eu não preparo texto, não leio texto para falar aqui com vocês, o que eu falo eu sinto na hora, no momento. Claro, eu sou ser humano, às vezes eu vou errar numa coisa ou em outra, uma informação que eu peguei aqui e talvez não tenha passado ela completa, ou de repente até me colocando numa ideia, numa opinião, a memória nos traia, né? Isso aí é normal, acontece, mas as minhas ideias são colocadas para serem debatidas aqui com vocês, uma forma de terapia. Porque o vascaíno, cara, o vascaíno é isso, eles com eles mesmos e piada. A gente vive um looping de fracassos que a gente já se entende, o vascaíno com o vascaíno, a gente faz piada com o Vasco, a gente ri, mas a gente sabe que o coração tá doendo, sabe? Tá sangrando, porque a gente viu, né? Muitos dos meus amigos viram o Vasco vencedor como os times que eu sempre falo aqui, de 97 a 2000. Então, isso machuca, por mais que a gente brinque, por mais que a gente faça piadas, isso no fundo, a gente ri, mas no fundo machuca a gente, sabe? Os adversários, os próprios rivais do estado, do Rio, já perdeu até a graça zoar, sabe? Brincar, falar. Por quê? Porque em determinados momentos eles sentem até pena. Infelizmente é uma realidade. Porque o que acontece com o Vasco, ano após ano, e expectativas frustradas após ano,
É uma coisa que até pro torcedor rival fica aquele mais do mesmo, sabe? Não tem aquele gostinho especial de um clube que vence, 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 aí vai, perde e a gente vai lá zoar porque o cara tá acostumado a vencer. Não. O vascaíno já se acostumou com o fracasso. E isso também reflete na desvalorização da marca. Porque uma marca associada a piada, uma marca associada a fracasso, o mercado não absorve muito bem. Então eu venho colocar tudo isso aqui, galera, porque a história, ela sempre vai existir do Vasco. Só que para o mercado, para a valorização do Vasco, para o Vasco se colocar como um clube com potencial de contratar, de pegar jogadores top de linha no mercado sul-americano, no mercado nacional, tudo isso faz diferença. O jogador não vai escolher o Vasco. Se ele tiver uma escolha que ele vai ganhar o mesmo salário em outro clube nacional ou até internacional aqui na América do Sul, não estou colocando o patamar de Europa, que é outra situação. Ele vai escolher outro clube, porque ele vai minimamente conversar com outros jogadores que conhecem o Vasco, se ele não conhecer. Mas como o Vasco tem uma história notória e aberta para todos, provavelmente ele vai escolher já conhecendo o que é o Vasco, a pressão que é o Vasco, as brigas internas que é o Vasco. Então, galera, eu venho com muito pesar aqui, falar com muita dor no coração que o nosso clube ele é maltratado por quem está lá. Quem comprou agora não respeita, não está respeitando o torcedor, não vem a público se colocar, dando margem a várias interpretações, dando margem a buchichos, fofocas, o que é muito ruim, o que atrapalha ainda mais o processo, e a torcida fica desconfiada. Era esse breve recado que eu queria passar aqui para vocês. Mais uma vez, agradecer a paciência. Aqui é um canal de opinião, não é um canal que replica notícias para ficar fazendo vídeo, para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar inscrito. Não sou de fazer isso. Eu sou de vir aqui quando eu tenho vontade, quando eu tenho ideias, falar do Vasco, falar dos jogos que o Vasco vem jogando. E é isso que eu costumo fazer, é isso que eu vou tentar fazer aqui, sempre falando do coração, sempre sem preparar nada, falando realmente o que eu penso, o que eu acho. É o meu sentimento. Mais uma vez, obrigado aí, ó. Comenta aí, eu falo com você, eu respondo todas as mensagens, todos os comentários eu vou lá e respondo. Isso é legal, isso é importante, na minha opinião não é a verdade absoluta, vocês têm a de vocês, eu tenho a minha. Tem torcedor que ainda quer a permanência do Barbieri, por mais que 90% não queira, e a gente tem que respeitar o contraditório, a gente tem que trocar ideia para saber, respeitosamente, para saber, para agregar, não para xingar ou humilhar. Como a gente fala também dos jogadores, dos profissionais que estão no Vasco hoje, que a gente fala também, tenta falar respeitosamente, às vezes a gente está um pouco mais assim, agitado, um comentário um pouco mais efusivo, porque acabou um jogo, a gente pega um pouco mais pesado, mas sabe que também ali tem pais de famílias, que escolheram, claro, uma profissão que é de ser jogador de futebol ou quer ser dirigente do Vasco. Então, a gente também tem que tentar entender que ali tem um pai de família, ali tem um cara que leva sustento para sua casa. Está falando aqui se é um profissional ruim, se é um profissional bom, mas tudo respeitosamente. Se está fazendo um bom trabalho, se não está fazendo um bom trabalho, de forma respeitosa. A gente nunca vai perder aqui esse senso de entender que ali tem um pai de família, como você, entendeu? Como eu. Então, a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, um pouco de empatia não faz mal para ninguém. É isso, galera. Mais uma vez, obrigado. Deixa o like, comenta, compartilha se você gostou dessa trocação de ideia. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!